Boa tarde a todas e a todos, boa tarde aos internautas do Brasil inteiro. É com muito prazer que continuamos o trabalho da Mesa 3, Estratégias de Enfrentamento à Desinformação, Fake News e Uso de Tecnologias. Doutor Luciano, doutor Evandro, doutor Tiago, sejam muito bem-vindos a este painel. E eu devo dizer que nós vamos fazer um trabalho melhor do brilhante trabalho que o Dr. Melilo e a doutora Jovita fizeram hoje cedo. A Anfip, com mais de 70 anos, e eu com menos de 70 anos, nos sentimos muito honrados em poder participar de mais um evento do Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Neste Seminário Nacional de Juízes, de procuradores, de promotores e de advogados eleitorais, que visa o esclarecimento da população, que visa eleições limpas, transparentes, que garantam a soberania popular e um voto que eleja o mandatário que melhor assegure o Brasil que queremos e o Brasil que precisamos. O ministro Luiz Edson Fachin destacou hoje cedo, na abertura do nosso trabalho, que estamos vivendo um período de produção generalizada de desconfiança. E a minha missão, então, nesta tarde, é extrair o máximo como mediador desses expositores que vão responder às perguntas dos internautas. Faço a mediação de um tema muito atual. Meu nome é Márcio Geller, eu sou vice-presidente executivo da Anfip. E eu faço introdução ao tema antes de passar a palavra aos nossos brilhantes expositores. Fake news. O que são fake news? Fake news são notícias falsas, publicadas por veículos de comunicação, como se fossem informações verdadeiras, informações reais. Este tipo de texto, na sua maior parte, é feito e divulgado com o objetivo de legitimar um ponto de vista ou de prejudicar uma pessoa ou de prejudicar um grupo. Então, senhores internautas, vejam que nós estamos no centro do furacão. As fake news têm um grande poder viral. Isto é, se espalham rapidamente. As informações falsas apelam para o emocional do leitor ou para o emocional do espectador, ou para o emocional de quem vai fazer um juízo de valor, fazendo com que as pessoas consumam um material, entre aspas, noticioso, sem confirmar se é verdadeiro o seu conteúdo. O poder de persuasão das fake news é maior em população com menor escolaridade, que dependem da rede social para obter o seu convencimento e para obter as suas informações. Bem, no entanto, as notícias falsas também podem alcançar pessoas com mais estudo, já que o conteúdo está comumente ligado a um viés eleitoral, a um viés político. O termo fake news ganhou força mundialmente. Em 2016, eu acredito que todos os internautas lembrem desse fato, com a corrida presidencial nos Estados Unidos. Uma época em que conteúdos falsos sobre candidata foram compartilhados de forma intensa por outro candidato. Bem, feita esta apresentação genérica, tema de casa sobre fake news,
Eu tenho o prazer de apresentar para a sua exposição por 15 minutos o primeiro painelista, Dr. Luciano Caparós Pereira dos Santos, advogado, especialista em direito eleitoral, diretor e cofundador do Movimento de Combate à Corrupção e que participou ativamente na elaboração do projeto de lei da ficha limpa. Doutor Luciano, seja muito bem-vindo e o senhor tem 15 minutos para expor as suas ideias. Obrigado, Márcio. É um prazer poder estar participando desse painel com esse grupo. Eu gostaria aqui de cumprimentar ao Márcio, ao Evandro e fazer aqui um cumprimento especial para o Tiago, nosso parceiro, e que hoje está fazendo aniversário. Então, parabéns, Márcio. Tiago, parabéns de vir participar do evento mesmo no dia do seu aniversário e poder nos ajudar aqui nesse evento. Eu quero agradecer aqui aos parceiros que ajudaram na organização desse sexto Senage, meu colega de diretoria, Melilo, as nossas colaboradoras, Eliane, Gabriele e a Vitória, e também ao Marlon Reis, que nos auxiliou e já fez uma apresentação pela manhã. Nós estamos com o painel com o tema mais polêmico que nós temos hoje, não só no processo eleitoral, mas em tudo o que acontece, seja na pandemia, seja na área da saúde, em tudo em que a gente convive hoje, nós temos a discussão sobre notícias falsas. E nós temos usado de forma proposital o tema desinformação, porque é muito mais do que só fake news, que é uma palavra que acabou sendo cunhada pelo ex-presidente, pelo atual presidente dos Estados Unidos, para denominar tudo aquilo que é notícia contra o governo ou contra ele. Então ele trata isso tudo como fake news. E a desinformação é muito mais do que isso. Nós estamos tratando não só da notícia falsa, mas também notícias que são manipuladas, que são a destempo, pós-verdade, são todas as questões que envolvem o processo de desinformação, aliando tudo isso à tecnologia, que aí é o maior problema de todos, porque as notícias inverídicas, elas sempre aconteceram nos processos eleitorais. Sempre teve mentiras, a disputa eleitoral ela é sempre muito acirrada, mas hoje, com a tecnologia, a gente tem esse problema da disseminação da notícia falsa. Ela se propaga de forma muito rápida, forma célere e para muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, o grande desafio é trabalharmos essa questão. O MCCE, que atuou fortemente desde o seu início com a lei contra a compra de votos, porque efetivamente a compra de votos desequilibrava o processo eleitoral, aquele candidato que compra voto, ele está tendo uma vantagem enorme sobre os demais, e depois também com a lei da ficha limpa, buscando sempre o equilíbrio do processo, nos vemos agora diante desse fenômeno que é a desinformação, um outro processo que desequilibra o processo eleitoral. Quando nós temos uma indústria da desinformação, que é o uso de tecnologia, se pode contratar essa tecnologia, é uma engenharia que é criada para destruir reputação e destruir candidaturas e construir outras candidaturas. Então, a utilização desse mecanismo, ele desequilibra o processo eleitoral e isso nos levou a trabalharmos esse tema. Na eleição de 2018, nós já tínhamos a consciência dos problemas, estávamos acompanhando outros países, fizemos um seminário do MCCE, seminário internacional, trouxemos o presidente do INE, que é o Instituto Eleitoral, semelhante ao TSE do Brasil, para trazer a experiência que o México tinha tido durante a eleição de 2016, onde eles enfrentaram a desinformação de uma forma um pouco diferente do que outros países estão fazendo, inclusive o Brasil.
No Brasil, nós estamos debatendo um PL, o projeto 2630, que trata sobre fake news. Inclusive, pela manhã, eu tive a oportunidade de participar no debate na Câmara dos Deputados sobre esse projeto de lei, que busca regulamentar e trazer a forma de punição para quem pratica a desinformação. Mas o México, especificamente, está trabalhando de uma forma de combater a desinformação com mais informação. Eu gosto de citar esse exemplo porque na eleição presidencial, o que eles fizeram? Eles fizeram um gabinete de crise, trazendo todas as plataformas, Facebook, Twitter, WhatsApp, todas as plataformas para dentro desse gabinete de crise e acompanharam a eleição passo a passo e fazendo um processo de divulgação das notícias em tempo real, de forma que aquela notícia falsa, supondo que em alguma sessão eleitoral se diziam que as urnas, a sessão eleitoral tinha sido destruída e que não estava acontecendo o processo eleitoral, os mesários com smartphone filmavam, mandavam para esse gabinete e automaticamente essa notícia era repassada para toda a rede mundial e para todo o país, demonstrando que aquela sessão estava funcionando bem e sem problema. Então, combatendo a desinformação com informação. Nós estamos indo pelo caminho da regulamentação, como fez a Alemanha, como fizeram outros países, e com punição para quem pratica a desinformação. Essa é uma polêmica, o projeto é bem polêmico, muita gente contra, o debate está na Câmara, nós estamos acompanhando lá também, mas isso nos remete para as dificuldades que a desinformação traz para o processo eleitoral. Em 2018, mesmo tendo alertado, tendo feito esse debate, o TSE não estava efetivamente preparado para enfrentar uma situação como essa. Sofreu bastante, a Justiça Eleitoral, inclusive, foi muito atacada, né, pela desinformação, os ataques à Justiça Eleitoral de uma forma geral, as urnas eletrônicas, buscando desacreditar o processo eleitoral. Então, a Justiça Eleitoral acabou sofrendo muito isso, e até por conta disso, logo após, criou um grupo de trabalho com várias organizações. A última vez tinha mais de 40 organizações, o MCC é uma delas, e com isso tentando e buscando minimizar o impacto da desinformação. Do nosso lado, nós nos unimos com algumas organizações, fizemos um projeto, que é o projeto de combate à desinformação, democracia digital, do qual participa o MCCE, a Agência Lupa e o Instituto de Tecnologia e Equidade, do qual o Tiago, inclusive, faz parte, vai poder mencionar. E nós fizemos um programa de parceria com o TSE e com os TRS. Fizemos no ano passado já 5 estados, no final do ano, fazendo um debate profundo com a sociedade do que é a desinformação, como a gente deve combatê-la, fazendo também uma oficina que é ministrada pela Agência Lupa, treinando os servidores do TRE, jornalistas, de como fazer a checagem de notícias falsas e como é que a gente consegue minimizar esse impacto, pensando que a eleição desse ano é uma eleição municipal e, portanto, a gente precisa chegar lá na ponta, lá na comarca, na cidade, onde vai ser realizada a eleição, onde vai estar lá um juiz eleitoral, um promotor, e eles vão ter que enfrentar esse desafio com todas as dificuldades e sem a estrutura que tem o TRE e sem a estrutura que tem o TSE. Então, com muito mais dificuldade. Então, o nosso debate é nesse sentido, e o projeto nesse sentido, de levar esse debate para a ponta, lá para quem vai ter que administrar as eleições no município e tentando evitar com que a gente tenha problemas como nós tivemos na eleição de 2018. Isso só não é suficiente, a gente precisa trabalhar a questão da educação, a questão da desinformação não é um problema só técnico, não é um problema só de lei, é um problema da cultura. Nós temos que também pensar que quando a gente recebe a notícia, a gente tem que pensar muito bem antes de repassar essa notícia para as outras pessoas, especialmente na disputa eleitoral. O que acaba ocorrendo é que se você recebe uma notícia que você tem dúvida, mas ela te beneficia o candidato que você apoia, a tendência é que isso seja repassado.
e o que nós temos que pensar é que isso é que fomenta a desinformação, é isso que fomenta toda essa indústria que foi criada para vender tecnologia desse jeito, porque essas notícias, elas são elaboradas, elas são preparadas, elas são pensadas, não é simplesmente uma notícia transmitida no grupo da família ou no grupo de amigos. Isso é feito através de robôs, se utiliza os algoritmos, toda a tecnologia utilizada para alcançar as pessoas na sua fragilidade emocional, conquistar mentes e corações e poder levar a experiência que os Estados Unidos teve com o Cambridge Analytics foi exatamente isso. Se analisava o perfil psicológico das pessoas e eles recebiam aquelas mensagens que seriam as mensagens que os alcançaria dentro dessa fragilidade emocional. Então, todo esse cuidado nós precisamos ter, porque não dá para a gente combater a desinformação somente com tecnologia e com a legislação. Nós precisamos de ter a conscientização da população também para isso. Nós fizemos ainda mais um projeto, que é o combate à desinformação sistêmica, trabalhando com técnicos e agentes do TSE e dos TRS, mostrando como é que funciona toda essa engenharia da desinformação, como é que ela é alimentada, para que no processo eleitoral a justiça eleitoral esteja preparada para poder acompanhar, discutir e ter uma forma de minimizar esse impacto no processo eleitoral. Ainda existe um outro problema, porque a justiça eleitoral ela só reage quando ela é provocada. Então, ela depende de uma representação para ela fazer acionar a máquina do Estado. E isso demanda tempo. Então, a celeridade, mesmo a justiça eleitoral, que é uma justiça célere, ela não atende à celeridade da informação, à celeridade do processo eleitoral. Então, nós vamos ter situações em que o fato aconteceu na cidade e o candidato fez uma representação, só que essa representação demorou para ser julgada. Se for julgada não a contento daquilo que deveria ser, ele precisa recorrer ao TRE, e até o TRE julgar esse processo, provavelmente a eleição já terminou, porque dura 45 dias. Então, nós precisamos buscar mecanismos de controle, as plataformas têm responsabilidade e elas precisam também melhorar as questões técnicas da plataforma para minimizar e evitar com que as notícias falsas elas se propaguem, isso sem ferir o direito da manifestação, né, da livre manifestação, não fazendo censura, porque a Justiça Eleitoral também busca evitar que aconteça interferência direta no processo eleitoral, para não prejudicar nem beneficiar nenhum dos candidatos. E todas essas questões, elas são difíceis. O problema da desinformação é um problema complexo e não tem uma solução simples. Não tem uma solução que vai ser resolvida de forma simples e com um tiro certo que vai resolver o problema. É uma construção, ela precisa ser construída com a Justiça Eleitoral, com a participação do Ministério Público Eleitoral, com o Congresso que está discutindo o projeto de lei. Nós temos no TSE os processos que estão para serem julgados da eleição de 2018 ainda, que ainda precisam ser concluídos e que poderão dar um parâmetro para o combate à desinformação. Nós temos também o inquérito que está tramitando no Supremo, que é um inquérito polêmico, mas que também está investigando e pesquisando como é que se utilizam os mecanismos das redes sociais para atacar as pessoas, as instituições, o dinheiro que é utilizado também para isso. Então, nós temos alguns problemas para enfrentar. A questão do abuso do poder econômico, que é o dinheiro que é utilizado sem estar contabilizado, o famoso Caixa 2, que pode ser utilizado nas campanhas eleitorais de forma em que não tenha-se o registro e não se possa fazer o acompanhamento desse recurso, desequilibrando, portanto, mais uma vez o processo eleitoral e
ultrapassando também o limite de gastos que os candidatos têm, porque não está contabilizado. Então, todas essas questões e essa complexidade toda é o que nós estamos enfrentando, buscando saída para resolver essas questões, e acho que os nossos próximos palestrantes aqui, que são mais técnicos, vão abordar essas questões de forma mais contundente. Eu vou, então, cumprindo aqui o meu prazo e cronometrando absolutamente dentro do prazo dos 15 minutos, encerrando e me colocando à disposição para a gente continuar o debate depois, durante as perguntas que nós vamos poder responder. Muito obrigado. Trouxe para a gente a experiência internacional, atualidades, desinformação e uma informação bastante importante, que é que no passado as mídias faziam a checagem das informações, e com o momento presente, o novo, não temos essa checagem mais. Então chama o moço da TI. E por falar no moço da TI, eu tenho o prazer de apresentar o Dr. Evandro Mário Lorenz, é diretor da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, vice-presidente da ABCF, mestre, pesquisador em Ciência de Informação pela Universidade de Brasília, especialista em redes de telecomunicações pela UFES, bacharel em Ciência da Computação pela UFES, professor de pós-graduação, e assim vai. Temos um monte de informações mais que, por questão de brevidade e economia processual, doutor Evandro, eu passo imediatamente a palavra ao senhor para as suas exposições. Boa tarde a todos, muito obrigado aí pela oportunidade. Em nome da Associação Nacional dos Peritos Criminais Federais, agradecemos ao MCCE por nos convidar, por reconhecer aí a nossa participação também no processo. E a ideia aqui é, de fato, complementar excelentes informações trazidas aí pelo nosso companheiro. É uma mesa seleta, uma mesa qualificada. Vamos nos esforçar aqui para tratar do mesmo assunto, com viés um pouco mais tecnológico, de forma que a gente possa se complementar e produzir uma mesa aí bastante interessante para todos. Eu tenho uma apresentação que eu solicitei que enviasse, eu vou pedir que coloque. Ela está um pouquinho desformatada em relação ao original aqui, mas acho que dá para a gente acompanhar. Então, eu acho que eu vou pedir para se passar o slide. Isso. Então, a gente começa falando rapidamente que as eleições desse ano estão num contexto bem mais complicado do que o usual. Então, a gente tem, neste momento, a manutenção de uma polarização política e ideológica já vindo há aproximadamente 10 anos no Brasil, com um acirramento bastante forte, causado aí pela situação da pandemia. Também atingimos nesse ano um auge tecnológico das mídias sociais em microsegmentação de público-alvo. O nosso colega muito bem colocou que recurso usado pelas redes sociais para entregar um conteúdo específico de acordo com os medos, a personalidade daquele que está recebendo a mensagem. Estamos também aí durante o período de pandemia, com 6 ondas de desinformação relacionadas à pandemia, isso até agora. A gente acredita que até as eleições esse número ainda vai aumentar. A gente vai comentar um pouquinho sobre isso depois. Tivemos o evento do adiamento das eleições, também em decorrência da pandemia, dúvidas e incertezas sobre a segurança sanitária, ainda estamos no pico da crise no nosso país, e para fechar o nosso contexto de crise econômica, afetando bastante a economia do nosso país. De passar, por favor. Isso. Então, nossos desafios em 2020, vencer a pandemia, só isso, recuperar a economia, preservar a democracia, realizar com sucesso as nossas eleições municipais e minimizar os efeitos sociais das fake news. Pode passar, por favor. Dentro desse cenário todo, a gente vai tratar mais especificamente da desinformação e, na situação da pandemia, nós já tivemos 6 grandes ondas de desinformação. Elas não se acabam, elas simplesmente aumentam e diminuem.
mas basicamente tratando da origem da pandemia, curas e remédios, caixões vazios, a gravidade da pandemia, hospitais vazios ou não, né? Dados oficiais, vacinas e remédios. E a gente ainda tem vários temas ainda que podem ser explorados nessas ondas, né, de desinformação. Em geral, a gente está vendo aí a manipulação dessas ondas de desinformação com forte viés político e ideológico, né, com o objetivo de já preparar a eleição de 2022 e até de 2020 mesmo. Vemos também, em paralelo, a popularização das deepfake, e aí a gente está falando da manipulação de vídeos com a adaptação ou ajuste do movimento de fala, da imagem, da troca de rostos, né? A manipulação automatizada de vídeos falsificados também, entrando nesse contexto já complicado, né? Também já tradicional uso de robôs para levantar tags, né, para fazer mensagens serem tidas como as mais comentadas, né, nas redes sociais, e também os robôs usados para replicar as notícias falsas. Pode passar, por favor. Falando um pouquinho das estratégias atuais, uma das iniciativas interessantes que nós temos visto é o bot Sentinel, que é um sistema vinculado ao Twitter, né, de um usuário comum que criou um sistema para monitorar mensagens que seguem, vamos dizer, bombando na rede, né, que aparecem em grande frequência, e esse algoritmo do bot Sentinel, ele identifica grupos de mensagens enviadas aparentemente por contas falsas, por contas automatizadas. Pode passar, por favor. Então, ele interage com o Twitter, né, que a gente vê alguns exemplos de mensagens enviadas mencionando o presidente Trump. Então, 294 mensagens, isso num intervalo muito curto de tempo, e aí, entre vários critérios, né, a ferramenta ela identifica grandes quantidades de mensagem mencionando um determinado termo, uma hashtag, como a gente vê no segundo caso aí, patriotas com Bolsonaro. Então são hashtags que são movimentadas por robôs e são detectados por essa ferramenta que está lá no Twitter à disposição, não é paga, é fácil de visualizar, né? O objetivo dessa ferramenta, né, é de fato mostrar que as nossas redes estão contaminadas totalmente por robôs e que não é tão difícil assim identificar esses robôs, né? Se essa ferramenta, que é de um terceiro, que não tem relação direta com o Twitter, consegue identificar, quanto que dirá o próprio Twitter, né, que tem todo o conjunto de ferramentas na mão. Para fechar essa ferramenta aí, a gente vê que ela trabalha com doações. Então, quando um doador entra na página web dessa ferramenta e faz uma doação, ele, inclusive, posta uma mensagem lá de agradecimento. Pode passar, por favor. Uma outra ferramenta que tem sido usada nesse contexto de combate à desinformação é o Sleep Giants, originalmente criado em outro país, já foi ajustado aqui para o nosso país, e o que essa ferramenta faz é alertar, né, eventuais patrocinadores de que as marcas estão sendo divulgadas em páginas que sabidamente divulgam fake news ou discurso de ódio. Pode passar, por favor. Então, só é uma ferramenta recente, mas só para os senhores terem uma ideia, os senhores e as senhoras terem uma ideia, no primeiro mês de atuação dessa ferramenta no Brasil, foram retirados R$ 447.612, né, de propagandas que seriam pagas a canais de disseminação de fake news e desinformação e discurso de ódio. Então, esse recurso foi retirado pela ferramenta na medida em que ela alerta aos patrocinadores, né, aquelas pessoas que anunciantes do Google e do Facebook, e que para que eles bloqueiem determinados sites que têm esse perfil. Então, essa foi a quantia no primeiro ano. Ele está com 2 meses e pouquinho de atuação e segue na mesma balada. Então, é uma ferramenta bastante interessante também aí no combate à desinformação. Pode passar, por favor, a próxima.
Então, ele usa um pouco do bom humor também, né? Geralmente ele já põe, já marca o fabricante ou o anunciante, gera uma mensagem de empatia e pede o bloqueio, né? Para que essa mensagem não saia em determinadas páginas, né? Que são páginas sabidamente disseminadoras de fake news e de discurso de ódio. E temos também, no caso, ele já, inclusive, põe o print dessa página lá, né, para orientar o próprio fornecedor. Pode passar, por favor. Uma outra iniciativa é a Stop Hate for Profit, né, que é uma iniciativa que começou também nos Estados Unidos para bloquear anunciantes do Facebook que têm promovido contra o Facebook, na verdade, né? Fazer com que os anunciantes evitem de anunciar no Facebook, porque o Facebook faz, entre aspas, vista grossa, né, a discurso de ódio, racismo, antissemitismo, violência e até de fake news também. Então, é uma iniciativa que tem tido bastante impacto, né, nas receitas do Facebook, porque o Facebook das redes é a que menos tem agido, né, contra a disseminação de fake news. Pode passar, por favor. Então, essa iniciativa já conta com centenas, né, de empresas, e no Brasil algumas das filiais das multinacionais também adotaram. Pode passar, por favor. Então a gente vê, né, o boicote de grandes anunciantes contra o Facebook. E aí fala, apesar da reação dos está dizendo da reação de criar alguns bloqueios, anunciar que bloqueou tantas milhões, bilhões de contas, bloquear ali uma postagem ou outra de uma autoridade, né, para mostrar algum serviço, né. E a gente vê que o boicote tem crescido, a ideia era que ele fosse feito no mês de julho, mas já existe a perspectiva dele ser prorrogado. E essa segunda notícia aí é da Disney, que foi somente a maior anunciante dos Estados Unidos no Facebook no primeiro semestre aí desse ano, né? Pode passar, por favor. Aí a gente vê algumas medidas aí, o Twitter enfrentando, entre aspas, né, o presidente Trump bloqueou, e aí foi inclusive uma retaliação, uma tentativa de retaliação, mas o Twitter bloqueou, manteve o bloqueio, e também bloqueando publicações do nosso presidente por violação de regras da rede. Pode passar, por favor. Então, recentemente o Facebook também, né, dentro dessas ações de reação do Zuckerberg, a gente viu que removeu redes de contas falsas aqui no Brasil, aproximadamente 80 contas. Anunciou também que no ano passado removeu 3,2 bilhões de contas, publicações de abuso infantil, e, quer dizer, tentando mostrar alguma ação, né? Pode passar, por favor. O que a gente percebe é que, apesar dessas iniciativas, desses movimentos, né, ainda é muito pouco, porque a gente ainda convive diariamente com as notícias falsas, com a desinformação. Então, um exemplo clássico aí da pandemia, né, as 6 grandes ondas de desinformação, e a gente acha que isso ainda é muito pouco, e a gente precisa procurar alternativas para aumentar, né, esse esforço global de combate à desinformação. Pode passar, por favor. Uma outra perspectiva, a gente vê a criação de novas redes sociais com um discurso um pouco diferente, né, em busca de fatias de mercado das principais redes sociais ou mídias sociais do planeta hoje em dia. Então a gente vê essa iniciativa do Parler, que é uma iniciativa um pouco na contramão da necessidade que nós temos de parada ou redução do discurso de ódio, das fake news, que é uma rede que promete liberdade de expressão total, né? Ou seja, vale tudo, seja o que Deus quiser. Essa rede, inclusive, foi anunciada aí pelo presidente como a nova rede social dele, nosso presidente, e tem sido vendido exatamente isso, né? Lá faz o que quer. Eu tenho algumas restrições a respeito desse faz o que quer, porque eu acredito que se a plataforma quiser operar no país, ela precisa estar debaixo da legislação. Por isso que eu acho também que a legislação tem uma grande importância. Pode passar, por favor.
Uma outra iniciativa, que é o Voice, é uma outra mídia social que, neste caso, ela é exatamente o contrário da Parler, né? A Voice, ela trabalha com checagem de informação, restrição de publicação de discurso de ódio, de informações falsas, trabalha com a questão da privacidade, ou seja, a propriedade dos dados, sendo do próprio usuário, e é uma iniciativa que também é inicial, né? Todas as duas são iniciais. A gente acredita que em pouco tempo ela também vai estar disponível aqui no país. Pode passar, por favor. Para a gente fechar, a gente vai falar um pouco aí das principais estratégias, né, que a gente acredita que possam ter algum efeito, aí, trabalhando em várias frentes. A primeira delas é a parte de educação, educar, alfabetização digital, e aqui a gente não está falando só da imprensa tradicional, só das escolas, a gente está falando de todos nós. Né? Nós precisamos nos empenhar nesse papel de educar o nosso próximo, aquele que está perto de nós, né, que ainda é iludido, né, enganado pelas mensagens falsas que recebe. Então, educar, isso foi falado mais cedo em todas as palestras, isso é recorrente. Então, acho que isso aí a gente precisa, e aí, nesse momento, né, meu foco é que cada um, né, adote para si, né, essa postura de educar o próximo, de educar os filhos, de educar a família, para a gente poder aumentar um pouco o nível de alfabetização digital. Uma segunda ação que já é feita pelas entidades, mas acho que o próprio cidadão também pode, que é interagir com parlamentares, propor, pressionar por legislações, regulação governamental ou autorregulamentação ética das plataformas. Né? E aqui a gente está falando de legislação, né? E a gente tem em curso, né, como foi falado um pouco antes aqui, a legislação proposta, e eu sou do pensamento que alguma legislação precisa ser feita. Né? E ela não vai ser perfeita, ela vai ter problemas, mas a gente precisa amadurecer como tem sido feito na União Europeia. Já estou praticamente encerrando, mas vamos seguir aqui. Pode passar, por favor. Dentro das estratégias, né, a cobrança das plataformas de mídias sociais por maior transparência, opção pela ética, uso de tecnologia que eles têm, né, para intervenção na disseminação de notícias falsas e discurso de ódio. Ou seja, é preciso que as plataformas ajam. Elas têm a tecnologia e hoje o interesse econômico tem tido supremacia. Né? A gente precisa reverter essa situação junto às mídias sociais. Também cobrar a colaboração das plataformas com a academia para desenvolvimento de pesquisas, e aí em todos os campos, inclusive a parte, vamos dizer, emocional, psicológica, dos efeitos, avaliação de intervenções, tudo isso merece o desenvolvimento de trabalhos acadêmicos para subsidiar a ciência e conseguir, então, reverter um pouco esse quadro. Pode passar, por favor. Uma outra estratégia importante é o apoiar, divulgar e usar serviços das agências de fact-checking, né? Nós temos hoje no Brasil agências fortes, mas é preciso que a gente apoie, que a gente use, que a gente divulgue para os nossos familiares, para os nossos amigos, as notícias que são desmentidas, o próprio uso, né, a passar a ser um hábito, né, de informações recebidas de fontes não confiáveis, que seja feita a checagem de fatos. Também apoiar iniciativas que produzam financeiros sobre as plataformas de mídias sociais, como essas que a gente apresentou, e também sobre os canais de disseminação de notícias falsas, discurso de ódio. Todas essas iniciativas que têm sido feitas, elas merecem nosso apoio para que a gente consiga, de uma certa forma, coibir e reduzir a quantidade de notícias falsas que tem afetado aí a nossa sociedade no momento atual. Pode passar, por favor. Ainda já terminando, né, responsabilizar abusos e corresponsabilizar judicialmente as plataformas de mídias sociais. Eu acredito que assim que elas começarem a ser corresponsabilizadas e pagarem, né, terem que desembolsar valores aí que podem ser revertidos para a sociedade de várias maneiras, talvez mude um pouco, né, o conceito atual de vale tudo, né, que a gente vê nas redes sociais. Também podemos falar do desenvolvimento de ferramentas automáticas para detecção de deepfake, e aí nesse momento a TCF está trabalhando, né, em estudos e para pesquisa, né, de novas ferramentas nesse ramo,
para que a gente possa ter uma efetividade mais forte no combate dessa tecnologia. Então, a APCF está se movimentando nesse sentido para trabalhar com parceria em torno do desenvolvimento dessas ferramentas. Pode passar, por favor. E aí eu encerro, né, nessas estratégias sugerindo, né, que nós façamos escolhas éticas na nossa própria vida digital, né, nas nossas compras, no nosso relacionamento, nas nossas participações em comunidades, e também cobrar a ética das empresas que fornecem para nós bens e serviços. Eu acho que isso é uma boa forma de coibir. A gente tem visto isso nas iniciativas aí do Sleep Giant, o constrangimento das empresas em manter anúncios em páginas que não são adequadas, né? E, por fim, pode passar para encerrar aí a minha fala, um agradecimento, né? E aí está aí meu Twitter, podem dialogar, conversar a respeito desse assunto, é um assunto que eu gosto muito de conversar. Agradeço, então, a oportunidade dada aí e aos demais também participantes da mesa. Muito obrigado, doutor Evandro. Resumidamente, o senhor trouxe, então, que nós estamos vivendo ondas de desinformação. E isso causa medo nas pessoas e no eleitor também. Trouxe a exposição do uso de robôs, trouxe que os gigantes das redes, como Twitter e Facebook, têm os seus mecanismos próprios de controle. Trouxe que a tecnologia está superando os limites conhecidos até hoje, mas que dá para marcar a informação e é possível monitorá-la. E está mudando o modelo de eleitoral. As faixas e camisetas, elas estão migrando para a internet e para a web. Então vamos ver alguém do mercado. Eu tenho o maior prazer do mundo de apresentar para os senhores, para os internautas, o Dr. Tiago Rondon. O Dr. Tiago é ganhador do prêmio Mário Covas, da categoria Governo, sobre plataformas de visualização do orçamento público. Colaborador, colunista da Época Negócios sobre tecnologia, ganhador do prêmio Inovar em 2018, Cidadania e Justiça, em parceria com o MCCE. E é co-criador do Vote Legal. Doutor Tiago, já tive a oportunidade de vê-lo em outras ocasiões. Seja muito bem-vindo e a palavra é sua por 15 minutos. Olá a todos. Quero fazer um agradecimento inicial especial ao MCCE. É um movimento que eu admiro muito e acredito que a gente tem que fortalecer muito o movimento contra a corrupção eleitoral. Eu quero hoje agradecer em especial a Eliane, a Gabriele, a Vitória, que ajudaram na organização, no suporte. Eu tive hoje um pouco de problema aqui de internet para entrar. Quero cumprimentar o Luciano Santos, grande parceiro, e o Evandro, aí também pela tua exposição sobre tecnologia. E eu quero entrar aqui num assunto, e a gente tem 15 minutos, e eu quero colocar alguns pontos sobre tecnologia, reforçar um pouco o que o Evandro muito bem já expôs aí sobre robôs, movimentos, enfim. E para começar para falar, é importante dizer que alguns países já vêm determinando o nosso espaço digital como sendo o nosso novo território físico, assim como o mar, o ar, a terra, o espaço sideral, e a gente vem aí brotando cyberguerras ou guerras cibernéticas, guerras virtuais, e elas ocorrem nesse novo espaço que é o digital, e eles vêm determinando uma série de novos comportamentos. Agora na pandemia que a gente está passando, infelizmente, aí a gente tem notado os efeitos desse novo território, de uma maneira até mais acelerada. Mas também já ficou muito claro que nas últimas eleições, além das 3 esferas governamentais de poder e a imprensa, a gente tem um quinto aí, que são as redes digitais. E essa democracia. Para começar a falar disso, eu queria comentar um erro que eu acredito, na minha visão pessoal, que é muito comum nesse debate, que é dizer que redes sociais como Twitter, Facebook, TikTok são redes de espaço público, assim como o WhatsApp, o Messenger
e diversas outras ferramentas de aplicativo de mensagem são nossos espaços privados. Na literatura, muitas vezes a gente encontra essas comparações, mas eu queria dizer aqui, começar esse debate, é importante de dizer as diferenças. Quando nós vamos numa praça pública e a gente está vendo as pessoas jogarem bola, se a gente vê que está enfim, a gente está vendo tudo. A gente está ali vendo tudo. Num espaço fechado, quando nós estamos em casa, a gente sabe quem está na nossa casa, a gente sabe o nome das pessoas, a gente tem uma intimidade. Um WhatsApp hoje não é um aplicativo apenas de troca de mensagem pessoal. Muitas das pessoas já utilizam esse aplicativo em diversos grupos e muitas vezes não conhecem todas essas pessoas com tanta idade. Então essas diferenças, elas são muito importantes da gente colocar. E para dizer, o primeiro ponto que eu acredito que tem uma diferença muito grande, primeiro é falar sobre um estudo que nós temos em tecnologia que se chama tecnologia, que é o estudo da ciência da persuasão com tecnologia. Nos últimos anos, todos os aplicativos que a gente acabou desenvolvendo, eles não buscam, de certo modo, mais ter um assinante, alguém que está pagando a conta daquele software, aquela licença. Agora, o maior objetivo de todos os engenheiros de software no geral, quando a gente fala de um modelo de atuação, é ter a atenção das pessoas. Então, todas essas plataformas, elas são feitas para que elas tenham a nossa atenção. Então, não tem como comparar com a praça pública nem com a nossa casa. E para dizer sobre isso, eu gosto muito de um exemplo, que é onde um professor em Stanford, ele usou para dizer e explicar de uma maneira mais genérica o que é a captologia. Imagina você colocar uma pomba, né, dentro de uma gaiola e você ter um mecanismo ali que toda vez que ela vai dar uma bicada, vai cair um alimento para essa pomba. Pois bem, a pomba vai acostumar, toda vez que tiver com fome, vai lá e vai dar uma bicada e vai cair o alimento. A grande questão, se a gente colocar um algoritmo nesse botão, ou seja, a gente colocar um dispositivo em que a gente pode mudar o comportamento dessa pomba. Imagina que toda vez que ela for dar uma bicada, a comida pode demorar, por exemplo, 5 minutos para cair, ou cair imediatamente, ou demorar 2 horas para cair a comida. Qual que é o comportamento da pomba depois desse tempo? Ela não para de bicar, porque ela nunca sabe quando vai ter comida. Parece a gente nas redes sociais o tempo todo querendo atualizar o feed de notícia. Então esse comportamento de um algoritmo que está determinando o que aparece para nós tem uma diferença muito grande de debater espaço público e espaço privado. E muito bem, como colocou o Luciano na apresentação dele, a gente vê as instituições também já sofrendo muito com isso. Nas últimas eleições, a gente fala da cultura de cancelamento, linchamento virtual, mas o próprio TSE, né, sofreu bastante com linchamento virtual com as urnas eletrônicas. Né? As pessoas fizeram ataques às urnas, inclusive eu tive num evento no ano passado, tive a oportunidade de ver uma apresentação do Giuseppe, que atua dentro do TSE, muito boa, sobre a história das urnas eletrônicas, e um dos pontos que ele colocou é que eles trabalharam em diversos aspectos de segurança de tecnologia, mas não esperavam que iam ter um ataque tão forte tecnológico vindo de notícias falsas contra as urnas. Né? As urnas se mostraram vulneráveis não pelo sistema em si, mas pela plataforma de difusão de informação. E aí vem um ponto que eu acredito que é muito importante, né? Os algoritmos, eles de certo modo, eles podem sofrer influências. Eles podem sofrer uma influência de um anúncio patrocinado, até mesmo de quem possui técnicas de difusão de informação. E aí entra um ponto que eu acredito que é fundamental a gente debater. A minha opinião aqui, pessoal, que eu gostaria também de dividir com vocês, eu não acredito que a prestação de contas hoje de uma candidatura nas eleições deva ser apenas financeira. Ela também deveria estar descrevendo o poder computacional utilizado naquela campanha.
porque em 2018, só fazendo um parênteses, né, nós no ITE, no Instituto de Tecnologia e Equidade, a gente desenvolveu um trabalho, que inclusive é gratuito, com mais de 300 referências no mundo, sobre legislações, sobre tipos de robô, de como que a desinformação vem sendo acelerada pelo uso de tecnologia. E ficou muito claro para nós que, assim como o dinheiro, hoje comunidades online podem influenciar, sim, a intenção de voto, né? Então, você construir um aparato, você pode ter hoje um caixa 2, um candidato praticando isso, como pode ter um poder computacional que ele é muito, muito sofisticado e que também vai ser, de certo modo, muito desequilibrado dentro da corrida eleitoral. E está muito claro para nós que uma das questões era que na prestação de contas ao TSE fosse possível colocar todas as redes sociais utilizadas, os aplicativos de tecnologia utilizados, porque, como muito bem foi dito aqui, e como o Evandro colocou muito bem no começo, né, essas ondas de desinformação que a gente vai tendo, é cada vez mais difícil da gente compreender elas. Por quê? Porque a gente não cria mecanismos de aprendizado. Se uma vez todos estão dizendo como estão utilizando, de certo modo, as tecnologias, as redes, e realizando isso, pode ser que a gente vai ter mais pessoas para estudar, né, como que essas forças elas determinam uma atuação política dentro das... Então esse é um primeiro ponto que eu gostaria de colocar, e aí eu queria reforçar um pouco, né, o que o Evandro sobre a transparência. E é muito bom a gente falar o que dá certo com tecnologia em alguns momentos. Nós tivemos, por exemplo, há 6 anos atrás, já vai fazer 7 talvez, a Lei de Acesso à Informação. A Lei de Acesso à Informação foi uma lei fantástica, porque ao mesmo tempo que ela tinha um mecanismo de acesso do cidadão às informações públicas, ele já previa que esses dados tinham que estar estruturados de maneira digital. Por que eu estou dizendo isso? Porque isso já deu muito resultado, isso já funciona. A gente tem hoje uma transparência ativa muito interessante. Muitos municípios, por exemplo, no estado de São Paulo, o município, quando contrata um software de gestão, um GPR, por exemplo, ele é obrigado a ter um portal de transparência junto, onde já vai estar aberto os contratos públicos, os orçamentos, para que mais pessoas possam, né, analisar e ver tudo isso. Da mesma maneira, eu acredito que as plataformas digitais, em 2018, por exemplo, aqui no Brasil, algumas delas, já fizeram publicidade sobre a questão do uso de financiamento político de campanhas eleitorais. E isso foi muito importante, porque a gente conseguiu tirar um raio-x interessante de como isso funciona, quem financia, de que forma, se aparecia alguém falando sobre alguma pauta política, alguma coisa. Enfim, a gente podia ir atrás para averiguar isso. Então, ou seja, dados olhos suficientes, né, muitos dos erros podem começar a ficar triviais. Então, eu acredito muito que a gente precisa de uma transparência para esse social sobre as plataformas de uma maneira melhor, para a gente aprender, principalmente porque todas essas plataformas que a gente tem debatido cada vez mais, elas não são produzidas no Brasil. Então, elas têm uma cultura digital muito diferente, elas funcionam de uma maneira diferente, e nós, como brasileiros aqui, que a gente quer defender a nossa democracia, é fundamental que a gente tenha acesso a essa compreensão um pouco melhor, né? Então, o último ponto que eu queria colocar aqui, e que eu acho que é muito importante, que a gente tem que ficar muito atento agora nessas eleições, é a velocidade que uma notícia pode atingir um determinado alvo. Eu acredito que daqui em diante a gente vai ver um debate sobre os difusores de informação muito forte. E também, eu gosto sempre, ultimamente, a gente tem debatido muito sobre isso, principalmente sobre os projetos de lei que apareceram no Congresso, que nem tudo é uma questão de ter robôs, nem tudo é artificial, né? Tem muito debate que é feito, muitas vezes, de maneira a se desinformar, que ela não é feita de maneira artificial. Ela é feita, muitas vezes, por base em crença, e aí entra um ponto que eu estava explicando ali em captologia. Os algoritmos hoje,
eles aprenderam como nos agradar, né? Então, quando a gente fala de bolhas, os algoritmos, eles simplesmente estão nos agradando de maneira geral, levando uma notícia, né? A notícia falsa virou um produto. Hoje é um produto de consumo. As pessoas querem afirmar a sua visão de mundo, elas querem, e os algoritmos aprenderam isso muito bem. Então, eu não vejo que projetos de lei que vão querer diminuir a circulação de notícias falsas tenha muita efetividade. Mas eu acho que, como muito bem o Evandro colocou aqui, a gente fortalecer uma educação digital, né, é uma estratégia excelente. A gente ter eleições mais informativas. Então, assim, às vezes a gente fica cobrando muito o TSE, mas eu gostaria até de parabenizá-los pela atuação nas redes sociais nos últimos tempos, sobre informar um pouco mais como as redes funcionam, o que é uma notícia falsa, e eu acredito que tem que ter um papel de protagonista. Ao mesmo tempo, as plataformas também têm que ter. Então a gente vive um problema complexo, que a gente tem uma série de atores que têm sua responsabilidade. Esse não é um problema só do cidadão, só do TSE ou só das plataformas digitais. É um problema que é de todos. É um problema complexo. Então a gente precisa debater o que cada um vai ter. E aí, por último, sobre as agências de checagem, que eu acredito que tem feito e evoluído muito, que é importante da gente ressaltar, é que eles vêm mudando cada vez mais a maneira de expor uma notícia falsa. É muito fácil, e às vezes gera mais conflito do que a gente ajuda, dizer que uma notícia falsa é falsa no grupo de amigos, de família, de todo mundo. Você apontar o dedo, você sabia que essa notícia é falsa? O trabalho que tem sido feito, ele é educacional. Ao invés de falar que essa notícia é falsa, virar e falar assim, olha, essa informação na realidade é isso, 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 e a fonte está aqui. E para isso, a gente precisa, aqui por último, colocar uma sugestão. Nós não podemos ter uma internet onde a gente tenha uma internet restrita, como nós temos no Brasil. Não adianta nada receber um artigo de uma notícia que você visualiza no seu Messenger, no seu Facebook, onde seja que for, você clicar, você não tem plano de dados. Hoje, quase 100 milhões de brasileiros acessam a internet sem um plano de dados. Então, ou seja, eles recebem um título da notícia, mas não têm a oportunidade de irem a fundo com essa notícia ou debater sobre o assunto. Então, fica aqui a minha exposição inicial. Gostaria apenas de dizer que a pesquisa está disponível em http://tecnologiaequidade.org.br e convido todos a vocês a baixarem um material gratuito, como eu falei, tem uma pesquisa e um white paper com 15 propostas para que a gente tenha eleições mais informativas daqui para frente. Doutor Tiago, muito obrigado pela sua brilhante exposição. É uma delícia conversarmos sobre fake news. Uma hora passou muito rápido, a gente já não tem mais nenhum tempo. E como mediador, o senhor falou sobre a tecnologia, a nuvem virou uma divindade, sobre algoritmos que mudam o comportamento das pessoas. O Deus que era o espaço no passado passou a ser a nuvem. Bom, eu gostaria de passar, tenho várias perguntas aqui e como democráticos que somos, quem se sentir mais confortável para respondê-la, eu vou passar as 4 ou 5 perguntas todas de uma vez. A primeira pergunta é de um internauta chamado Cláudio Lemos. Ele pergunta assim, o que são deepfakes? Outra pergunta, algoritmos, quem são os países de ponta? As urnas eletrônicas são seguras? E uma última, podemos usar os bots, os robôs, como disseminadores de informações verdadeiras para destruir uma informação falsa, uma desinformação? Então aqui estão as primeiras perguntas que eu passo para os senhores. Doutor Evandro pediu para responder a primeira. A deepfake, né? Isso. Vamos lá. Deepfake é, na verdade,
o uso de tecnologia de ponta, né, alta tecnologia, para fazer a manipulação de imagens, de vídeos, mudando a face das pessoas e mudando a articulação daquilo que foi dito. Então, um exemplo bem simples, eu pego o vídeo de uma pessoa fazendo um determinado discurso e faço a troca do rosto daquela pessoa pelo rosto de um político, e baseado em histórico de entrevistas, expressões, palavras, né, vocabulário dado por aquela pessoa, o algoritmo consegue montar qualquer fala relacionada a qualquer assunto. Então, você cria uma base de dados relacionada a expressões daquela pessoa, face, expressão de tristeza, de alegria, de dor, de espanto, e acumula essas informações a respeito de um determinado, vamos usar no exemplo, né, um político, as falas dele, e depois você usa o algoritmo para construir, né, aquelas expressões da fala e a própria fala num vídeo, parecendo totalmente real. Isso começou com uma brincadeira, alguns anos atrás, uma brincadeira de mau gosto, obviamente, né, de se trocar as expressões de atrizes pornô por expressões de atrizes do mundo das artes tradicional. E isso tem evoluído de uma forma muito rápida, né, o acesso a algoritmos que fazem isso hoje é gratuito ou muito barato, algoritmos que fazem isso baseado na coleta, se faz a coleta desses dados e armazena em bancos de dados, e o próprio sistema consegue fazer essa montagem, né? Então é uma coisa bastante preocupante, porque ele coloca visualmente para nós uma pessoa que não é aquela pessoa, falando coisas que ela não falou, e a gente acredita nos nossos olhos e nos nossos ouvidos, dizendo, olha, isso aí é o fulano falando isso. E aí, né, usando a psicologia aí das fake news, coisas bastante chocantes, elas ganham uma repercussão muito mais rápida, né? Elas são disseminadas muito mais rapidamente. Então, a gente fez de uma forma simples, né, assim, rapidamente aqui para a gente explicar, é isso aí. E a gente, como eu falei, né, a PCF tem trabalhado em busca de parceria, em busca de projetos, né, que possam combater esse tipo de iniciativa, que a gente sabe que vai acontecer muito nas eleições desse ano nos Estados Unidos, aqui no Brasil, e aqui também com mais intensidade ainda nas próximas eleições de 2022. Posso falar sobre urnas? Por favor. Bom, primeiro, só com o doutor Evandro, nós vamos precisar conversar mais, doutor Evandro, porque nós estamos com esse foco da desinformação. Eu acho que a PCF nós podemos estabelecer uma parceria mais próxima aí para trabalhar esse tema. Eu quero falar sobre a urna eletrônica, que virou uma grande discussão, né? O presidente da República disse que ganharia no primeiro turno e que tem provas, até agora não apresentou essas provas, que existiria fraude. A gente tem que ver a questão da urna eletrônica numa perspectiva de como era o voto antes da urna eletrônica. Antes nós votávamos em cédulas. Quem é desse tempo, os mais jovens não viveram esse tempo, né, da tecnologia, mas você votava em cédula, essas cédulas ficavam numa urna, a polícia tinha que acompanhar, a urna era levada para um centro de escrutínio, né, normalmente um galpão. Se começava lá a contagem, você tinha que ter um exército de pessoas dos partidos para fiscalizar, porque a pessoa que votou em branco com a cédula ficava em branco sem nada, então as pessoas podiam preencher a cédula. Esse era a primeira fraude, era preencher cédula em branco. Depois dessas cédulas preenchidas, o que acontecia? Uma pista, depois das cédulas separadas por candidato, você cantava para uma pista que ia anotando no mapa. Aí era uma outra fraude, porque quem cantava ali 100 votos para tal candidato, uma pista podia anotar 150, 200 votos. Então, a fraude com a cédula de papel era infinitamente maior, sem controle, e acontecia em todos os locais, desde o local de votação até o final da apuração e o resultado dos votos. A urna eletrônica trouxe uma segurança muito grande em relação à identificação, né, porque você tem lá os mecanismos de identificação,
o voto ele é computado de forma secreta, você não sabe quem votou em quem, né? Na cédula tinha como fazer algumas formas de identificar o eleitor. Então, a urna eletrônica trouxe muito mais segurança e muito mais diminuiu a quantidade de possibilidades de fraude. Eu acho que o grande erro que teve o TSE foi de dizer que as urnas eram invioláveis e de vender a coisa de uma forma em que as pessoas ficavam descrentes, porque nada é inviolável. Quando o TSE mudou o comportamento, trouxe hackers para analisar a urna eletrônica e abriu essa discussão, isso traz uma segurança. Não é que ela é inviolável, é que ela tem 30 camadas. Para você cometer uma violação da urna eletrônica é muito difícil. O processo ele faz a coleta das informações de uma forma em que a internet não interfere. Então, você não vai hackear os dados pela internet, né, como os sistemas ficam abertos. Então, a questão da urna eletrônica é essa, ela traz muito mais seguranças do que qualquer outro sistema. Atacar a urna eletrônica e atacar a justiça eleitoral não vai resolver o problema de ninguém e vai simplesmente trazer a insegurança do processo eleitoral. Então, e corroborando aqui o que disse o Tiago, o TSE tem mudado o seu comportamento, ele está se abrindo para uma discussão, convidando as organizações da sociedade civil a participar, até porque a participação no processo eleitoral ela é muito maior da sociedade do que da justiça eleitoral. Os mesários são voluntários, a grande participação no processo eleitoral é de pessoas que não são funcionários da justiça eleitoral. Então, são todos colaboradores, né? Todo mundo colabora para que as eleições, a forma de escolha democrática de representação, seja a melhor possível. Eram essas as observações. Doutor Tiago, você arrisca as últimas duas? Quais são os países de ponta em algoritmos e podemos usar os bots para passar uma informação verdadeira e ela consegue cobrir completamente a fake news ou não? Essa última pergunta é ótima, ela é super importante. Os bots, né? O que são bots? O que são robôs? Geralmente são conhecidos por software de computadores que simulam o comportamento humano, né? Então é como se você acha que você está falando com outro humano do outro lado. E esses bots, esses robôs, eles vão estar cada vez mais presentes na nossa vida. Aliás, eles já estão presentes aí de diversas maneiras. Estão nas lojas que a gente compra, estão no atendimento. Então tem vários bots, inclusive bots que estão fiscalizando, né? A gente tem alguns robôs aí super famosos, como o Serenata de Amor, aí, que fiscaliza os reembolsos dos parlamentares. Enfim, a gente tem uma série de robôs super interessantes. E a gente também tem os robôs, vamos dizer assim, do mal, assim, né? Que geralmente são os que vêm com o objetivo de manipular os algoritmos. E aí, o que eles fazem? Basicamente, eles tentam se passar por uma outra pessoa. Geralmente, o Evandro colocou até isso, levantar uma pauta, um trending topics lá no Twitter. Eles tentam passar a sensação de que está todo mundo falando de um assunto determinado, mas eles vão estar cada vez mais presentes até no modelo híbrido, né? A gente já teve vários casos que às vezes tem perfis que querem agendar uma postagem para amanhã. Enfim, a gente tem uma série de desafios aí. Mas, na minha visão, a gente tem que debater ética na tecnologia e ética no debate público. Colocar um bot para inflar um debate público mentindo para as pessoas ou dizendo que muita gente está falando sobre aquele assunto não é ético. Então eu não vejo como uma estratégia digital o uso de bots para levantar assuntos ou o que é verdade. O que a gente já viu no mundo, aí já vou aproveitar para responder a segunda questão, são algoritmos. A gente tem um projeto interessante na Argentina, do Chequeado, a gente tem um outro na China interessantíssimo, do ponto de vista que eu aqui vou debater só na camada do bot, tá? Que é quando uma pessoa diz uma informação falsa, um bot vem e fala assim, olha, é o seguinte, essa informação que você está colocando, ela não é verdadeira. Né? Na Argentina, segundo uma agência de notícia, e na China, segundo o governo. Então,
a gente já tem esses bots trabalhando nesse tipo de aplicação. Mas tem que tomar muito cuidado, porque aqui a gente mexe com diversos valores. Uma das coisas que eu acredito que os projetos de lei debatidos agora recentemente são um problema. A gente conseguiu o direito de ter criptografia. Ou seja, eu mando uma mensagem para uma pessoa e sei que ninguém no meio do caminho está lendo aquela mensagem. Nós não podemos criar um mecanismo legal para tirar a criptografia das pessoas. Isso não faz nenhum sentido tecnicamente. A gente tem que tomar um cuidado sobre isso. E quando a gente vê os algoritmos, onde estão mais avançados, hoje quem está determinando é quem tem mais dados. Mas quem está estudando os algoritmos... Então, assim, quando a gente fala que o Facebook... Hoje a gente tem, só fazendo um parênteses, 70% dos vídeos que a gente assiste no YouTube não é a gente que escolhe, é um algoritmo. Ele está ali sugerindo. Então, o poder de influência de educação cultural, etc., dos algoritmos é fortíssimo. Então, quem que são os países? São as plataformas. E nunca existiu uma população tão grande como existem hoje no YouTube, no Facebook, nem na Igreja Católica. A gente tem populações de 2 bilhões de habitantes nas plataformas, que estão aprendendo com os algoritmos. Então, não é mais um debate sobre território de uma nação, mas é um território de empresas. E por isso que esse debate ele tem que ser focado um pouco no controle social, no controle dos algoritmos. E para finalizar, eu gostaria só de falar sobre uma iniciativa na França super interessante, em que os franceses fizeram um movimento para que o Facebook ou o Twitter, quando entregue algo no feed de notícias, explique por que está entregando aquela mensagem. É porque eu tenho esses amigos, porque eu curti essas páginas e porque eu abro o Facebook de manhã. Muito bem, Dr. Tiago, muito obrigado. Estamos nos dirigindo para o final desta terceira mesa, com a certeza que eu, pelo menos, estou convencido que eu extraí, apertei os senhores para trazer esse debate muito importante, muito atual, que se relaciona às fake news. Eu passo a palavra para o doutor Luciano, para o doutor Evandro e para o doutor Tiago, um minutinho apenas para as considerações finais. Ok. Doutor Luciano. Ok, agradeço a sua moderação, Márcio, muito boa. Eu gostaria de registrar aqui que o Tiago fez uma proposta e que já está aceita, Tiago, que nós trabalhamos muito nos conceitos da eleição, a questão do poder político, o poder econômico, ou seja, o abuso do poder político, o abuso do poder econômico. E estamos debatendo hoje um tema também novo, que é a questão do abuso do poder religioso, que é a influência das religiões no processo eleitoral. E o Tiago trouxe aqui a questão do poder computacional nas eleições. Então, nós vamos incluir esse debate na justiça eleitoral, até na forma de prestação de contas, conforme a sua sugestão, como é que nós vamos conseguir ter os parâmetros, né, ter métrica para isso, para a gente poder também ter essa comparação para evitar o desequilíbrio nas disputas eleitorais. Então, agradeço aí a todos e parabéns a todos que estão assistindo, acompanhando. Espero que a gente possa continuar evoluindo e aperfeiçoando o processo eleitoral. Muito obrigado. Doutor Evandro. Ok. Minhas considerações finais são de agradecimento, né, ao MCCE pelo convite, à PCF pela oportunidade também, ao Márcio aí, que brilhantemente fez essa moderação, ao Luciano também pelas suas colocações, pela sua visão fantástica, né? E, enfim, agradeço a todos também, ao nosso colega, e agora deu um branco aqui geral, e agradeço também muito essa oportunidade que nós tivemos de conversar e nos colocar, enquanto a PCF e eu pessoalmente, à disposição de todos, para que a gente possa aí melhorar esse debate, levar em frente, fazer com que as ideias que foram levantadas aqui possam frutificar. Né? De minha parte, da parte da PCF, nós estamos totalmente abertos à discussão, e aí não é concordância ou discordância, mas estamos abertos à discussão de todos os temas relacionados à melhoria, né, do processo eleitoral, da preservação da nossa democracia, né, do combate à corrupção eleitoral, enfim, tudo aquilo que faz com que a nossa democracia seja ainda melhor. Doutor Tiago.
Muito obrigado a todos, obrigado, Márcio, pela moderação. É um prazer aqui estar com o Luciano, com o Evandro, a gente debatendo sobre isso. E eu queria aqui, na realidade, enaltecer novamente o MCCE. Eu acho que a gente está fazendo um debate sobre tecnologia, então seguir o MCCE nas redes sociais, compartilhar o que eles vêm atuando, acho que é super importante. Acho que o tema de combate à corrupção, pelo menos assim para mim, já está muito evidente que a gente tem uma corrupção tecnológica cada vez maior no processo eleitoral, a gente precisa combater isso, e é super importante esse tipo de debate. Perfeito. Muito obrigado a todos. Agradeço aos internautas que tiveram a paciência de discutir conosco, de pensar conosco esse assunto que é da maior relevância para esse país chamado Brasil. E agora nós damos um intervalo de alguns minutinhos e logo voltamos com a mesa número 4.